A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigada por tudo, meu Deus. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor, e bendizemos por tudo. Senhor, nós queremos apresentar também diante da Tua face esse tempo de oração. Pedimos, Senhor, a bênção, o entendimento, Senhor, meu Deus, e a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, cobre tudo que temos e somos com o sangue de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente tá meio rouquinha, mas nós vamos devagarzinho, nós vamos. E hoje nós vamos falar, sobre quando Jesus, ele chama a nossa atenção na hora de prestar um socorro, um cuidado para uma pessoa. Jesus ensina, o que é ser próximo. Então a gente vai falar, geralmente a gente já tem falado tantas coisas sobre essa passagem que está lá em Lucas 10, 25, que fala a parábola do samaritano. E quando a gente vai ler essa parábola do samaritano, isso aqui foi algo que Deus trabalhou já de muito tempo no meu coração, de muitos dias o Senhor vem falando, e eu creio que é uma revelação realmente para o meu coração, para a minha vida, e a gente deixa aqui para a gente dividir a bênção, dividir o pão. Então, essa parábola, quando a gente vai ler toda essa parábola do samaritano, a gente vê que Jesus colocou uma carga emocional muito grande em cima dela. É como se fosse assim, um romance de Cristo, para falar do nosso próximo, para amar nosso próximo. E ele vem trazendo uma parábola do samaritano. Samaritanos e judeus, eles não se davam. Tinha ali uma rincha, tinha ali uma briga, então não se davam, Então a palavra de Deus diz que Jesus vem comparando, com aquele que tinha numa briga, uma rincha, comparando com aqueles que eram do povo deles. Então o que acontece? Jesus diz assim, peraí que eu vou contar uma história para vocês, que eu quero mostrar como é que quem é próximo, mais próximo. E aí Jesus vai contando, que aquele que era chamado de inimigo é o que prestou um socorro 100%. Então a gente vê que quando Jesus fala de próximo, ele fala, de comunhão, de estar junto, de prestar socorro e principalmente trabalhar, com o coração e com misericórdia. Vamos ver pela palavra de Deus? Lucas 10, vamos a partir do 28, que diz assim: E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Respondendo Jesus, disse-lhe, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancaram, retiraram-se e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite, vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pois qual destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faça a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é linda, Então, Jesus aqui a gente vê que ele usou muito, essa parte da misericórdia, de fazer o bem, Então, a palavra de Deus diz que passa um homem, ele vem descendo, sai da cidade dele, no caminho ele é assaltado, tomam tudo que ele tem, batem nele e deixam ele caído lá na rua, no meio da rua, e ali fica, num estado bem difícil, e aí vem vindo, primeiro passa um sacerdote, olha meio de longe, a palavra de Deus disse, passa de largo, quer dizer, passa longe,
Aí depois vem um levita e igual modo também olha e passa longe, né? E a gente pensa, né? Que tipo de tratamento, né? Que tipo de socorro eles iriam prestar, né? Se não estivesse vendo, se não estivesse próximo, não teria como fazer um pronto atendimento, um pronto socorro ali na hora, né? Naquele tempo não tinha. Não tinha como chamar SAMU, não tinha como chamar bombeiro, não tinha como chamar ninguém, né? Era contar com a misericórdia daquele que ia passando no caminho. Então a palavra de Deus diz que naquele momento, né? Quando eles passam de largo, quer dizer, passam de longe, dão aquela espiadela, dá aquela olhadela, né? Olha assim, né? Não posso fazer nada, né? Não tenho o que fazer, já também tá como tá, né? Ah, não tem mais o que fazer, deixa assim. Não tenho nem o que fazer, não vou nem parar para olhar, não vou nem dar atenção. Mas a palavra de Deus diz que o samaritano, né? Não fala como era o nome do homem, não sabe quem é a pessoa, quem era a família, se era pobre, se era rico, o que tinha, o que não tinha, onde é que ia, o que fazia. Não se sabe nada, só se sabe a palavra de Deus trata apenas como um homem cidadão de Samaria, samaritano. Aí a palavra de Deus diz, né, que ele desce do cavalo, porque ele estava de cavalo, né, tinha uma cavalgadura, desce do cavalo, ele chega ao pé daquele que está ferido, né, olha para ele para ver qual é o estado. Quer dizer, chega ao pé representa o quê? Uma proximidade. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Enquanto o sacerdote e o levita dão aquela espiadela e dizem, eu não posso fazer nada. Esse aqui, ele diz, não, eu vou ver o que está acontecendo, né? E daí o que acontece, né? Ele chega próximo. Então, quando fala de proximidade, Jesus vem falando, né, do próximo, a pessoa que é próxima. Então o próximo ele tem misericórdia, ele exerce misericórdia. Então só os próximos, eles sabem exatamente como é que está a realidade da pessoa, o estado da pessoa, o que a pessoa está passando, né? E quantos dizem, né? Ah, Cristina, eu sou amigo dessa pessoa para todas as horas, conta comigo para tudo que eu sou amigo até embaixo d'água. E daí depois, né, o dia que a pessoa tá lá naquela dificuldade, naquele sufoco, tá na dor, tá na angústia, tá na tristeza, tá no chororô. Aí o que acontece? O amigo sabendo que o outro tá lá, né? Que nem amigo de Jó, sabe que tá ferido, sabe que tá com dor, sabe que tá doente. E aí manda, né? Manda um tanto de coisa que não tem nada a ver. Então esses aí não são os próximos. Daí o que acontece, né? Se bobear ainda manda aquela piadinha do dia, né? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo, né? Então quer dizer, como quem dissesse, aí tá bom, aqui tá melhor ainda, né? Então aí faz a piada do dia, né? Então com a dor do outro. Então a pessoa não se coloca na dor do outro, mas quando a pessoa ela tá próxima, ela tá agarrada com o outro, ela sabe da dor, ela sabe da tristeza, ela sabe da angústia, ela sabe de tudo que o outro tá passando. E o que mais a gente vê, né? Quando a gente olha pro samaritano, então a gente vê, né, que ele realmente, ele vem passando, ele olha a dor, ele vê o que está passando, ele vê o sofrimento, ele ata a ferida, ele bota o azeite, ele faz tudo o que podia por aquela pessoa. Ele era um desconhecido, mas a gente vê que ele era, sim, um homem cheio de misericórdia. Então a proximidade nos faz ter compaixão, nos faz sentir a dor do outro, nos faz se realmente mover com íntima compaixão. Foi assim que aconteceu com esse samaritano. A proximidade, ela nos faz querer atar a ferida do outro, né? Fechar onde que tá doendo, ajudar na dificuldade, cuidar na doença, né? Vou lá junto, tá com dor, eu tô junto, vai pra cirurgia, eu tô junto, tá no momento difícil, eu tô junto, conta comigo, né? Então a gente vê, né, que realmente é o passo a passo, é aquela coisa de tu tá junto em todo momento. Então acho interessante porque Jesus, ele falou, né, ele fez ali duas comparações. Na hora que ele foi detalhar o socorro do samaritano, né, ele fala primeiro do sacerdote e do levita. Chegou o sacerdote, chegou o levita, né, olhou e passou de largo. Mas quando ele vai falar do samaritano, aí ele fala o passo a passo do socorro do samaritano, né? Quer dizer, o socorro do levita e do samaritano, do levita, do sacerdote com o samaritano, a gente vê que foi totalmente
inversos, né? Um para um lado, outro para o outro. Então Jesus vem falando do passo a passo desse socorro, desse pronto atendimento, né? Que fez o samaritano. Então ele passa, ele viu, ele desceu da cavalgadura, chegou ao pé, né? Move com compaixão, né? Atando-lhe as feridas, coloca sobre a cavalgadura, leva até a estalagem, depois ele passa a noite toda cuidando, no outro dia paga toda a despesa e ainda fala, eu volto, e ainda se tiver mais despesa eu pago na volta. Quer dizer, é um próximo que não é conhecido, que não é da turma, que não é da família, que não é da igreja, que não é na mesma fé, que não é, a gente nem sabe o que é, mas simplesmente ele usou de misericórdia. Havia briga, havia rincha religiosa ali no meio, mas o que acontecia ali naquele momento, a misericórdia falou mais alta. Então, o próximo é junto, é unido, né? Então Jesus quis dizer, né, que o próximo é aquele que faz tudo pelo outro. Então aqui nós aprendemos duas coisas. A primeira, quem poderia cuidar melhor do que o samaritano? Gente, que pronto atendimento, que coisa de misericórdia, que coração bondoso, que homem de Deus, mais fiel do que nunca, né? Não era aquele amigo que ia aparecer de qualquer jeito, não. Ele surgiu como um anjo de Deus no caminho daquele homem que estava espancado, sofrendo, doente e ainda sem nada, perdeu tudo, né? Então a gente pode dizer, né? Foi um anjo de Deus para aquele homem naquele momento. Muitas vezes, né, nós aprendemos aqui duas circunstâncias. A primeira delas, né, é quando muitas vezes nós dizemos para aquela pessoa que nós vemos que está no sofrimento. Então a gente diz, por que que o pai não ajuda? Ah, por que que o amigo não ajuda? Por que que o parente não ajuda? Por que que o filho não ajuda? Né? Então é nessa hora que Jesus está dizendo, ei, você está passando, não passe de largo, é para você, essa ajuda é com você, esse socorro é com você, a tá ferida é com você, cuidar no hospital é com você, vai levar o pão é com você, para ajudar no momento difícil, para abrir uma porta, para dar uma oportunidade é com você, né? Não é com pai, não é com amigo, não é com parente, não é com filho, não é com irmão, não. Isso aí é conosco, é quando Deus coloca, né, aquela pessoa no nosso caminho para nós sermos usados por Deus para aquela vida. E geralmente quando o Senhor faz isso conosco, quando Ele move o nosso coração, é porque o Senhor quer nos abençoar. E a palavra de Deus diz que a alma generosa ela vai prosperar. E todas as vezes, pelo menos comigo é assim, todas as vezes em que o Senhor vai fazer alguma coisa nova na minha vida, ali o Espírito Santo, Ele move meu coração numa oferta, num serviço, num cuidado, num amor, numa dispensação de qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente acha que uma oferta é só dinheiro, né? E oferta muitas vezes é uma atenção, é uma visita, oferta é você ir lá ajudar, né? Oferta é você muitas vezes se colocar na dor do outro. Então existe N forma de ofertar. Então todas as vezes que o Senhor, ele toca meu coração, eu penso comigo, o Senhor está me mandando uma bênção. O Senhor me mandou aqui uma pessoa que está ferida, é porque eu tenho que ser samaritana nesse dia, é eu que vou atar ferida, é eu que vou ajudar, é eu que vou dispensar, é eu que vou dar o dinheirinho, é eu que vou ajudar na dificuldade dele, porque o Senhor vai fazer sim algum milagre na minha vida. Eu posso esperar, amados, que toda vez que o Senhor vai me abençoar, e eu sinto aquele desejo, é um desejo dentro do coração de fazer por alguém. E pode esperar que logo em seguida o Senhor já faz alguma coisa que eu nem esperava e às vezes eu estava orando, né? Então, é nesse momento em que a gente vê o samaritano muitas vezes vai ser nós. É nós. Se Deus colocou no nosso caminho, é para nós. Nós não temos que pensar por que que o outro não está fazendo. Por que que aquele lá o outro não está fazendo? Por que que a família não faz? Não, é para nós fazermos, né? Se o Senhor colocou na nossa frente, nós vamos ter que descer, nós vamos ter que sair do nosso comodismo, nós vamos ter que abrir mão, assim como esse samaritano que abriu mão, né, de dinheiro, que eram valores, que eram recursos, que eram despesas, que nem eram deles, mas que ele foi lá e dispensou por esse homem. E a segunda coisa, Cristina, a segunda coisa, amados, o que o Senhor tem falado muito forte no meu coração já de muito, muito tempo, né, é um ensino que o Senhor me deu. E foi realmente através da gente
orando, né, e sobre toda a palavra de Deus, o Senhor falou muito comigo, né, que quando o Senhor vem ensinando o passo a passo do samaritano, desse socorro do samaritano, o Senhor, ele também quer nos ensinar, né, que quando nós vamos prestar um socorro para alguém, a gente vai do início ao fim, a gente não deixa ninguém pelo caminho, a gente não deixa de qualquer forma, a gente não deixa sangrando, a gente não deixa ele chorando, né, desesperado. Quando a gente vai, né, ajudar alguém, nós vamos do começo ao fim. Ah, a pessoa está passando por uma dificuldade, Cristina, vamos do começo ao fim, até que a pessoa se firme, até que a pessoa saia dessa dificuldade, até que a pessoa saia desse momento difícil, eu estou com ela. Isso é samaritano, isso é próximo, isso é mandamento, isso é cumprir mandamento de Cristo, né? Eis que vos dou um novo mandamento, que amei uns aos outros como eu vos amei. Então é tão bonito falar a palavra, mas na hora que a gente vai exercer a palavra, é que o negócio pega. Então a gente tem que entender que quando nós vamos fazer, né, alguma coisa por alguém, nós não temos que fazer porque nós somos muito bonzinhos, não. Nós temos que fazer como quem faz ao Senhor. E como quem faz ao Senhor, nós fazemos o nosso melhor. Nós damos o que tem de melhor. Não importa que aquela pessoa seja uma pessoa estranha. O samaritano não conhecia aquele homem, não tinha nada a ver com ele. E ele diz, o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar, meu amigo, tu vai ficar bem. Eu penso esse samaritano cuidando na madrugada, meu amigo, você vai ficar bem, fique tranquila, vai passar, vai passar, vai passar. Gente, não tem coisa melhor do que uma palavra que vem para um alívio, não tem nada melhor do que pessoas que cheguem num momento e que ajudem a a dor. Não tem nada melhor do que uma mão estendida no momento em que a gente está chorando, está sangrando e está precisando. Então, quando Jesus fala o passo a passo do samaritano, ele diz para nós, ei, aprende que do começo ao fim eu nunca te deixei sozinho, que do começo ao fim tu tens sim obrigação, tu tem que mostrar que tu é realmente o cristão, porque Cristo, ele vive através de nós, né? Então o Senhor vai usar as nossas vidas como um instrumento para fazer o bem para as outras pessoas. É o que nós chamamos canal de bênção, mais ou menos isso, né? A bênção passa também por nós. Então que nós aprendamos nessa parábola do samaritano que Jesus nos quer próximos, unidos, junto daqueles, né, que estão precisando das nossas vidas. Muitas vezes uma palavra é um grande socorro. Muitas vezes um abraço é um grande socorro. Muitas vezes um recurso é um grande socorro. Muitas vezes, né, um cuidado é também um grande socorro. Então nós vamos deixar aqui que sejamos nós, né, os próximos. E quando tiver alguém na dificuldade, nós chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, não manda para a família não manda para o irmão não manda para o pai não manda para a mãe não manda para o filho, não manda para mim, que eu quero ser canal de bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Nós, com essa passagem, Senhor, nós aprendemos tanto contigo, Senhor. Obrigada por nos ensinar pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, sim, Senhor, meu Deus, queremos ser nós, Senhor, os samaritanos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, do meio em que vivemos, Senhor. Senhor, que sejamos de pronto, Senhor, para estender nossas mãos, sair, Senhor, meu Deus, a liberar, Senhor, a bênção, Senhor, pelo qual o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus. Queremos ser ricos em misericórdia, Senhor. Liberar, Senhor, meu Deus, a graça, Senhor, em tudo que o nosso irmão tem como uma necessidade e ajudá-lo, Senhor. Ser próximo, ser unido e ter misericórdia e principalmente, Senhor, meu Deus, sentimentos, Senhor, de empatia pelo nosso irmão, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós, Senhor, a todas as vezes, Senhor, em que tu tiveres que mandar um socorro, Senhor, que seja movido pela terra, Senhor, que do céu, Senhor, venha o socorro para aqueles que clamam e que tu quiseres, Senhor, meu Deus, que tu precisares usar, Senhor, alguém na terra, usa-nos a nós, Senhor. Senhor, dá-nos a condução de nós fazermos pelo nosso irmão, Senhor. Pedimos, Senhor, dá-nos os recursos, Senhor, para sermos misericordiosos. Liberai, Senhor, meu Deus, e prontos, Senhor, no atendimento, no socorro e na misericórdia ao nosso irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa o Senhor usar, né? A gente está aí para isso. E eu creio que o Senhor olha, né? Porque os samaritanos, os bons samaritanos, atraem tanto aos olhos do Cristo quanto à presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz.
Deus te abençoe.